recebi uma boletim, eu tenho certeza que eu fui bem em tudo, eu sabia responder todas as provas. Ai, eu sabia que eu ia ir bem. Ai, eu recebi um boletim hoje, eu tô com muito medo, eu acho que eu fui bem mal. Ai, tomara que eu tenha ficado na média pelo menos em uma matéria. Ai, meu Deus, não acredito, a minha mãe vai me matar.